free. Now it's too late. When she's whispering in my ear, when I'm kissing her slow, I would follow her. Oi galera, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um quadro da Betel com os nossos profissionais. E hoje a gente está aqui com o Luiz, nosso fisioterapeuta. O Luiz vai falar um pouquinho sobre a profissão dele, quanto tempo ele já está na área, como ele chegou até os idosos. Seja bem-vindo, Luiz. Pode se apresentar. Boa tarde, eu sou o Luiz Henrique, sou fisioterapeuta. Eu tenho 2 anos de formado, né? Faço curso de especialização em unidade de terapia intensiva no momento, né? Que é a UTI. A minha profissão, ela foi assim, quando eu me formei, foi em 2020, foi uma explosão, porque a gente estava numa época de pandemia, então foi aquela loucura. A minha profissão precisava, né, estava muito solicitada em hospitais, e aí foi uma experiência assim, muito louca, aquela coisa de hospital, 12 horas, paciente grave, né, foram coisas bem complexas, mas que foi, né, nos ajudou, né, na parte da fisioterapia também, como a gente era recém-formado, então isso também nos trouxe assim já uma realidade bem, né, próxima da profissão. E também eu fazia já um trabalho com, né, com os idosos já, atendendo em casas de repouso também, né, que é uma coisa bem legal também, ajudando bastante os idosos, né, fazendo tudo isso aí, um monte de coisas aí. Bacana, então a profissão começou mesmo no hospital e foi na loucura, a pandemia. Exatamente, foi uma coisa assim, bem já vamos pra prática, né, e aquela loucura, mas isso, né, foi bom pra mim, né, que me ajudou a me formar também, né, mais a cada dia, então foi ótimo pra mim. Bacana. Luiz, fala um pouquinho pra gente como é a rotina com os idosos, né? Quais exercícios específicos que pode fazer, porque assim, numa casa de repouso, cada idoso tem sua peculiaridade, né? Por exemplo, tem cadeirante, tem um que tem mobilidade reduzida. Então, como você prepara os exercícios para conseguir que todos façam juntos? A gente sempre trabalha de algumas formas. Quais? Por exemplo, a gente pega os pacientes que são mais ativos, né, que de repente são pacientes que são ortopédicos, que aí é geralmente uma artrose, um desgaste ósseo, outras coisas. Aí a gente trabalha em grupo com alguns estímulos, mas tem pacientes que são neurológicos, aí a terapia já é de uma forma diferente, né, que é um processo de evolução mais lento também desse paciente, que é um acompanhamento dia a dia, passo a passo, então é uma coisa mais lenta. Mas a gente trabalha dessa forma, e sempre de forma dinâmica, para estimular o paciente a realizar exercícios, né, e sair daquela rotina diária, né? Até porque a gente tem uma dificuldade com o idoso, né? Isso, porque o idoso, ele quer ficar mais sentadinho, quer mais assistir TV. Então, como você faz esse chamamento, né, para ele, vamos lá fazer um exercício, porque até o idoso ir, ele querer fazer. O interessante é sempre assim, a gente ter bastante paciência, né, porque não é nada forçado. Se o paciente também não quiser de jeito nenhum fazer, a gente tem que procurar de outras maneiras fazer com que ele estimule. Talvez naquele dia ele não vai fazer, mas no próximo dia ele fazer, para que isso possa, né, ele entender que aquilo que a gente está fazendo é para melhoria dele mesmo. Então é bastante interessante o trabalho da terapia, da fisioterapia, e sempre que a gente coloca em grupo, então isso também ajuda, né, faz com que eles queiram participar, sempre com o trabalho em grupo, né? Bacana, acho que o estímulo, né, ajuda bastante. Ele vê, por exemplo, idoso tem muitos amigos, né? Exatamente. Então ele vê, seu amigo tá fazendo, então vamos fazer ele junto também. É verdade. E foi até interessante que, até mesmo no ano passado, que a gente fez aquela festinha lá, foi alguma coisa legal, porque além de eu trabalhar na área da fisioterapia, então eu trabalho com eventos também nos finais de semana. Sim. Então isso ajuda também, né? Sempre a música, né? Isso traz para eles recordações, né? É uma coisa bem legal também para eles. A musicoterapia é muito legal, né? Porque muitos têm Alzheimer, então eles lembram mais do passado do que do presente. Então a música traz lembranças para eles muito legais, né? Realmente a festa foi muito bacana, foi em outro lar de idosos que a gente trabalha.
E em breve teremos aqui na Betel também. Exatamente. Com o Luiz vai estar aí ajudando os idosos. É isso. Ai, ai. Luiz, conta um pouquinho dos benefícios da fisioterapia para os idosos. Então, a fisioterapia é muito importante para os idosos. Por quê? A gente, né, durante o envelhecimento, a gente tem um período fisiológico no nosso corpo que a gente tem desgastes de articulação e isso gera dor, gera limitação. Então, tudo isso é importante a gente ter o estímulo de a gente ser uma pessoa independente. Esse é algo principal, é a independência, da gente poder realizar as nossas atividades diárias. Então, a fisioterapia para o idoso ela é interessante para que ele possa entender que ele pode fazer as coisas, que ele consegue, ele tem autonomia própria para fazer, né? E quando se perde essa autonomia fica difícil, isso gera depressão, isso gera outras coisas para o idoso, né? Então o trabalho da fisioterapia é muito importante para quê? Para esse estímulo, né? Para ver que eu consigo, que eu posso, né? Que eu estou fazendo algo diferente, que eu não estou acostumado a fazer. Então a fisioterapia ela leva assim, a autonomia do paciente, né? Bacana, e é muito importante, porque muitos idosos vêm e se sentem, por estar em um lar de idosos, né? Se sentem, acabou minha vida, eu não posso fazer mais nada, porque os cuidados são maiores, né? Em casa, eles fazem tudo, tem alguns que cozinham, alguns que limpam. Então, quando vem pra cá, tem cuidados 24 horas, tem todo mundo fazendo tudo, então eles se sentem um pouquinho reprimidos, né? Exatamente. Tanto que a gente tenta incluí-los, né? Pra fazer as atividades também, que é bem importante. Até para ele se sentir autônomo ainda, né? Se sentir realmente em casa. Luiz, aqui na Betel a gente tem a hidroginástica e a aqua... A gente tem o trabalho da hidroginástica e também a gente faz uma terapia dinâmica na água, que aí entra circuito, né, que é bastante importante para o idoso. Por quê? Lembrando que a hidroginástica, né, com aquela água mais quentinha, então também tem já um trabalho né, terapêutico aí, então ajuda bastante para que ele possa se movimentar e sair daquela rotina. Hoje é aula na piscina. Se a criança, né, lembrando que quando o idoso às vezes ele volta lá quando ele é criança, e uma criança quando você fala tem água, a criança se alegra, legal. Então tudo isso é bastante importante também, né, a hidroginástica, né, e o trabalho que é bastante importante, até a movimentação, o exercício na água, né, traz fortalecimento, tem algumas questões, né, muito importantes, então isso é bem legal. Bacana. Só uma curiosidade, realmente a água deixa o corpo mais leve, por isso que eles conseguem se movimentar melhor. Sim. E uma coisa bem importante é que a água, ela ajuda na parte do equilíbrio. Então, aquele idoso que não tem muito equilíbrio, aquele idoso, por exemplo, que teve uma fratura, que está difícil de movimentação, a água quente, né? Ela ajuda bastante ele nessa parte de recuperação, de reabilitação. É bastante importante. Ah, que bacana. Ó, na Betel tem, gente. Então, se vocês quiserem, entre em contato. Luiz vai estar aqui também para auxiliar. Estamos à disposição. Dá uma dica, né, de exercícios para fazer em casa, se tiver algum idoso ou algum familiar para fazer com um idoso, né, que não seja tão agressivo, seja leve e todos consigam fazer. Né? Um exercício bastante legal, por exemplo, é um exercício simples, mas que a gente usa ele diariamente, que é o sentar e levantar, que é, por exemplo, como se fosse um agachamento. Então a pessoa vai na cadeira, senta e levanta. É um baita de um exercício. Por quê? Porque o idoso ele tem muita dificuldade de locomoção, de conseguir se projetar, se levantar. Então, esse exercício básico, ele ajuda bastante. E sempre é interessante estimular a marcha desse paciente. Aí, como que eu estimulo? Tem uma parede próxima para não ter um risco de queda, usar sempre uma muleta, né? Porque se depender do idoso, ele vai querer ficar deitado e não vai querer fazer nada. Sim. Mas se a gente começar a estimular sempre o treino de marcha, o exercício, vamos sentar e levantar, né? Vamos movimentar o braço, a perna, então isso é bastante importante. Mas eu deixo essa dica, sentar e levantar é um exercício muito bom. Bacana, dica do nosso fisioterapeuta, hein? Então a gente tem que ajudar os idosos a se movimentarem, né? Ficar parado
não dá. Exatamente. E também trabalhar também a parte respiratória, né? Que é bastante importante. Então, puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, encher bexiga, por exemplo, é um exercício bem importante. Então, sempre estimular a parte respiratória e a motora junto, sempre associadas. Ah, que bacana. Então é isso, Luiz. Você tem mais alguma coisa para compartilhar conosco? Não, é isso aí, pessoal. Vem para Betel, né? Eu indico, a gente faz um trabalho bem legal, a gente vai te acompanhar da melhor forma. Pode ficar tranquilo e pode confiar no nosso trabalho, tá bom? É isso aí. Obrigado, até a próxima. Obrigada, gente. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os amigos. Venham para conhecer a Betel também, está aberto aqui nosso espaço para vocês. E também, se vocês têm mais alguma dúvida, querem mais dicas, deixem aqui nos comentários que o Luiz vai estar respondendo. E em breve ele vai voltar também com mais informações, outros assuntos. É isso. E é isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yeah.